Bom, boa noite a todos. A ideia do estudo de hoje, gente, é identificar quais são essas dores da alma, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui. E a questão da influência nos espíritos, né? Sobre a matéria, né? Que a gente sabe, mas a gente não se cuida adequadamente. Bom, em primeiro lugar, eu trouxe aqui o pensamento do Lacordaire, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu achei bem importante para o tema que a gente vai tratar de hoje. Ele fala aqui que o desânimo é uma falta, né? E a gente vai ver isso lá na frente, descrito de outra forma, mas com o mesmo sentido. Que o desânimo é uma falta. Opa, é que eu estou apertando os botões errados aqui. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Percebe? E a prece é um apoio para a alma. Mas só a prece não basta. Ela tem que ser apoiada numa fé viva. Não é isso? Fé viva no quê? Na bondade de Deus. Então a gente tem que acreditar naquilo que a gente fala. E Deus não coloca um fardo pesado em ombros fracos, não é isso? A gente fala, dá o frio conforme o cobertor, não é isso? E o fardo é proporcional à recompensa, né? E a recompensa era o quê? A resignação e a coragem que a gente precisa para quê? Para não desanimar perante as nossas faltas. Então, bem-aventurados os aflitos, não é isso que está escrito? Porque depois do trabalho virá o repouso, o descanso, não é isso? Bom, e aí a gente identifiquei as principais dores da alma, né, segundo o Espiritismo, que a gente deve entender isso como experiências de sofrimento, não como punições arbitrárias. Não é isso? Porque o sofrimento ele faz parte do quê? Da experiência humana. A gente vive num mundo de provas e expiações. Ou seja, é um mecanismo de aprendizado, crescimento e reajuste para o espírito. Não é isso? E aqui eu elenquei algumas, né? Logicamente não estão todas aí, mas as principais, dizer assim: culpa e remorso, saudade e perda, arrependimento, provações e expiações, desamor e solidão, medo e ansiedade, né? Aí cada um de nós pode escolher aqui onde é que a gente se encaixa nisso, não é? E aí eu achei interessante trazer dois poemas aqui que falam justamente disso, das dores da alma, né? E analisar esses poemas junto com vocês aqui. Primeiro eu trouxe o famoso Ser ou Não Ser, não é isso? Do Shakespeare, né? Nosso maior dramaturgo aí da história. Então ele fala: ser ou não ser, eis a questão. Aí ele fala: será mais nobre nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações em luta pôr-lhes um fim? Então como é que a gente pode analisar isso aí? A primeira parte aí, ó, ele questiona o sentido da vida e da morte. Ou seja, a questão central do monólogo, né, que é um monólogo que ele faz com a caveira lá, se é melhor continuar a viver ou desistir da vida. É um dilema, né? Em face ao sofrimento e à dúvida. O que eu faço? O que é melhor fazer nessa vida minha? E aí na segunda parte ele fala assim: será mais nobre sofrer na alma as flechadas da ultrajante fortuna? Ou seja, o Hamlet, né? Que é o príncipe da Dinamarca lá na história do livro. Ele pergunta se é mais digno suportar os golpes do destino, as agruras da vida, né? Ou seja, os desafios, as dores e as injustiças da vida, sem resistir. Ou seja, é a aceitação.
a resignação. Ou seja, é o que eu falei, de resignação, ou seja, o indivíduo aceita passivamente a dor como parte do destino. E no final aqui ele fala, ou pegarem armas contra um mar de angústias e combatendo dar-lhes um fim. Ou seja, ele pondera a sua possibilidade de lutar contra aquilo, não aceitar aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, e dar um jeito. E aí na história ele fala, vou tentar dar cabo da minha vida, vou lutar, vou ver uma coisa. Ou seja, ele está preso entre a passividade de aceitar o sofrimento e a ideia de que a morte poderia ser uma válvula de escape para ele. E no segundo poema, eu trouxe aqui do Olavo Bilac, né, nosso grandíssimo poeta, jornalista, contista, é o Nelmeso del Caminho, que ele fala: cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha, e parâmetros de súbito na estrada da vida, longos anos presa a tua mão, presa a minha, a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que o teu olhar continha. Hoje segues de novo, na partida nem um pranto dos teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Ou seja, qual que é a análise a gente faz desse poema aqui? O poema fala da dor de separar-se da sua amada após longos anos juntos, né? E por mais intensa que uma relação seja, né, a vida segue. E aí, nem sempre as pessoas compartilham o mesmo nível de envolvimento ao longo do tempo, ou seja, cada um lida de uma forma, né? Uns se entregam mais, outros menos, outros sentem menos a dor da separação, da perda. Uns falam assim, minha vida acabou, né? Daqui eu não sei o que eu vou fazer mais na minha vida, se sente perdida. Aí envolve os sentimentos lá das dores da alma, solidão, perda, não é isso? Arrependimento, às vezes não fez alguma coisa que deveria ter feito. E mostra também a fragilidade das emoções humanas diante da transitoriedade dos vínculos, porque todo vínculo é transitório, ninguém dura para sempre, não é isso? Inevitavelmente eu vou perder alguém vai me perder, é o ciclo da vida. E aí que a gente vai olhar a questão mais para frente, que como é que eu vou lidar com essas emoções, não é isso? E a solidão que surge, né, já voltando aqui à análise do poema, quando se perde alguém que se foi, né, que foi por um tempo fonte de luz e sentido na vida, que é o caso do poema, ele perde alguém que ele amava demais. Então, ambos os poemas, ele compartilham o quê? O questionamento da vida, a crise existencial e o sofrimento. Ou seja, vale a pena continuar vivendo diante do sofrimento? Que é o que Shakespeare, né, o Hamlet lá, o príncipe da Dinamarca, ele chega a essa conclusão lá, é uma das dúvidas que ele tem durante o monólogo que ele faz. O medo desconhecido, né, assim, a possibilidade de acabar com o sofrimento pela morte é interrompido pelo medo que viria depois, ou seja, que é a morte, né, para ele não sabe. Então, assim, se eu acabar com o meu sofrimento, né, dar-lhe cabo, ele fala lá, o que vai acontecer comigo? Né, inclusive, no próprio poema lá, né, na tragédia, quer dizer, ele fala, depois que ele na verdade ele morre, né, suicida na história lá, mas assim, o resto é silêncio. Ele fala isso lá em Hamlet, né? O que vai acontecer comigo depois da morte? Aí ele fala, o resto é silêncio. Ele não sabe exatamente. Na opinião dele, é o silêncio que vai acontecer. E aí ele fala a questão de sofrimento e resignação.
Você aceitar passivamente as dores da vida seria uma escolha mais sensata? É um outro questionamento que ele faz também. E a questão do solidão e do isolamento, né? Ou seja, ninguém entende a minha angústia. Quando eu me isolo, eu não quero falar com ninguém, porque eu estou sofrendo internamente. E não adianta ninguém falar nada comigo, porque nada vai mudar o meu comportamento. Eu tenho que mudar. Eu tenho que lidar com as minhas emoções, saber lidar com a perda, com todas aquelas dores da alma, porque eu preciso caminhar, eu preciso seguir em frente. Eu preciso saber lidar com esse tipo de emoção para que minha vida seja mais tranquila, seja mais suave, né? Eu não posso enterrar a cabeça no buraco e achar que o mundo acabou. Agora, o porquê disso? Eu trouxe aqui os conceitos do Freud, né, que ele fala, saindo um pouco da questão do espiritismo, que tem dois princípios, o do prazer e o da realidade. O princípio do prazer é aquela lógica imediatista, né? Eu gosto de comparar com o jovem, né? Eu quero tudo e amanhã, né? Amanhã eu resolvo o que acontecer. Ou seja, o ser humano busca prazer e satisfação instantâneo. Ele não leva em consideração o quê? A realidade externa e a consequência dos seus atos. Em contraponto aqui tem um princípio da realidade, que ele reconhece a necessidade de você controlar esses impulsos, adequar, não é isso? Se ajustar ao mundo exterior. Ele busca prazer de forma mais adaptada à realidade, de forma mais moderada. Já não é inconsequente aqui. Ou seja, ele considera as consequências e adia a gratificação aqui, quando necessário. Por quê? Porque ele evitar problemas maiores, ou seja, seria a maturidade no caso. E o Freud fala que o equilíbrio saudável desses dois princípios é essencial para o desenvolvimento emocional e psicológico. Que tem gente que acha que é adolescente a vida inteira, né? Tem assim do Peter Pan, só acha que tem 18 anos a vida inteira. Vive igual um adolescente e vive o quê? Na lógica imediatista. Ou seja, não pensa nas consequências. Só que tem consequências, sempre tem. Então eu trouxe esses questionamentos, como eu lido com as emoções, com minhas dores, não é isso? Como eu lidar com as perdas e como eu desenvolvo meu autocontrole para não se tornar um joguete na mão dos espíritos, não é isso? E aí eu trouxe a oração dominical do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte, que nós somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar o quê? Nossas faltas e nos melhorar, não é isso? Então, em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos, o que eles fazem? Aproveitam das nossas tendências, más tendências, não é isso? E nos entretêm para nos tentarem. Então, eu trouxe o pensamento do Ramatiz aqui também, que ele fala que o mineral dorme, o vegetal sonha, o animal sente, o homem desperta e o espírito vive. Então, a gente está num processo o quê? De despertar. A gente não é mais o animal que sente. A gente tem que caminhar para isso aqui, ó, para a vivência do espírito. Esse processo, ele é lento e doloroso. Não é um processo simples. Então a gente tem que procurar esse despertar na gente. Porque a gente tem impulsos ainda que fazem parte da nossa animalidade. Principalmente na raiva, não é isso? A história, vira o cachorro e sai mordendo todo mundo. Ou seja, a gente está num processo evolutivo. Esse bicho aqui, ó, nem sabia, foi o primeiro bicho da história. O primeiro ser vivo foi esse trem aqui, ó. Tem um nome esquisito. Ou seja, a gente está caminhando para isso aqui, ó.
Agora, não é que a gente está no meio do caminho aqui. Então, eu trouxe o Livro dos Espíritos, as perguntas 459 até 461 aí, que fala claramente para a gente, claramente, os Espíritos influenciam nossos pensamentos e ações mais do que você imagina. E muitas das vezes, eles vos dirigem. E aí, na pergunta seguinte, ele fala assim: nós temos pensamentos que são propriamente nossos e outros que nos são sugeridos. Aí ele já faz um outro alerta, né? A vossa alma é um espírito que pensa. Vocês ignoram que vários pensamentos que venham ao mesmo tempo sobre um determinado assunto, muitas das vezes bem contrários uns dos outros. Pois bem, nele há sempre os nossos e os vossos, material e espiritual. E isso lhe põe em certeza, porque vocês têm em seu íntimo duas ideias que se contradizem. É o anjinho e o diabinho falando ao mesmo tempo, né? Então, como é que a gente distingue o pensamento que é nosso do que é sugerido para a gente? Na outra pergunta aqui. Aí ele explica o seguinte: quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são de primeiro impulso. Quanto que é 2 mais 2? Quem descobriu o Brasil? Quanto que é 4 mais 4? Com a cor do cavalo branco Napoleão? De resto, aí faz meio que um alerta para a gente. De resto, não há grande importância nessa distinção, porque é útil que vocês não saibam distingui-los. Por quê? Porque assim o homem age mais livremente caso decida fazer o bem. Se ele decidir, vai fazer o quê? Voluntariamente, não foi porque alguém sugeriu. E se tomar o mau caminho, ele só terá mais responsabilidade sobre isso. Então não tem utilidade eu saber, ó, vai lá e faz aquilo, eu vou lá e faço, vai lá e faz aquilo outro. Ou seja, e o meu livre-arbítrio? Não é isso? E as escolhas que eu faço? Porque pode me sugerir uma coisa boa, eu não posso, talvez eu não faça, ou o contrário. Então eu trouxe aqui o estudo aqui, que eu já até falei aqui uma vez, da Escola dos Vingadores, que está no livro Ação e Reação do Chico Xavier, que existem escolas de vingadores nos planos inferiores, escolas do mal, dizer assim, não é isso? E como é que eles atuam? Todos nós possuímos o quê? Desejos imediatistas, desejos centrais. Então a gente emite com mais frequência esses pensamentos, que nascem desse desejo central que todos nós temos. Então esses pensamentos viram o quê? Um reflexo dominante da nossa personalidade. E aí, desse modo é fácil conhecer a natureza da pessoa. E aí ele fala que a crueldade é o reflexo do criminoso, a maledicência é o reflexo do caluniador, e tanto que a elevação moral é o reflexo do quê? Do santo. Então, conhecido o reflexo da criatura, o que eles fazem? Superalimentam com excitações constantes, reforçando os impulsos e os quadros que já existem na imaginação. Não está colocando nada na sua cabeça, não. Ele está reforçando aquilo que você já pensa. Então, os semelhantes processos que eles criam, né, e mantêm o delírio psíquico, ou seja, a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso das suas próprias criações. Ninguém enfiou nada na sua cabeça, não. Você abriu a porta, ele entrou. Então, eu já falei aqui também isso aqui do Miramês, ó, que a emotividade é uma força superior que extravasa da alma, carecendo o quê? De disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Não é isso que o Emmanuel fala? E aqui do livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda aqui, ele fala realmente uma coisa relacionada àquilo ali também, ó. O ser humano, ele vive no clima da emoção.
pressionado ou sustentado por ela, levado às furnas mais profundas da dor e da revolta, ou alçado aos píncaros de felicidade e de paz. Ela nos afeta mesmo quando ocasionalmente parece não existir para nós. Então é oportuno lembrar que emoção, etimologicamente, quer dizer o quê? O ato de deslocar, o ato de mover. Eu nem sabia disso, interessante isso aqui. Então, arrastado pela emoção, o espírito se desloca num sentido ou no outro, através das trevas ou subindo para os planos inferiores, segundo ele se deixe dominar pelo ódio ou se entregue ao amor. Percebe? Tudo baseado nas escolhas que a gente faz. E no livro Diálogo com as Sombras, ele traz um exemplo aqui. Eu não vou ficar lendo tudo não, porque são vários irmãos que trabalham nessa escola de vingadores, e cada um age de uma forma, né? Então ele traz o exemplo no livro, ele traz vários exemplos, mas num ele fala sobre o dirigente das trevas, o planejador, o executor e o próprio vingador, não é isso? E ele fala que quase sempre a vingança desdobra-se a partir de um caso pessoal, mas é comum o vingador ser impessoal, ou seja, não tem nada a ver com você. Ele foi enviado pelo quê? Pelo dirigente. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó, porque, como diz, tem uma escola pronta para pregar você aonde? Na sua fraqueza. Mas como é que a gente faz? Quando nos tornamos vulneráveis, quando que foi, né, que a gente se tornou vulnerável e exposto a essa cobrança? A partir do momento que nos atritamos com as leis divinas, colocando-nos, portanto, fora da sua proteção, não amoronados por Deus, mas submetidos às consequências de nossas próprias ações. Foi o que falou lá atrás, não é isso? Que o desânimo é uma falta. Então você fica jogado à própria sorte, porque você faz o quê? Você atrita com as leis divinas, você vai contra as leis divinas. Aí você fala, Deus não me ajuda, você está correndo para que lado? Então o espírito faltoso, ele se coloca ao alcance de dores inomináveis, por exemplo, a obsessão. E o próprio Cristo nos advertiu: reconcilia-te com o seu adversário, porque te leva a juízo, o juiz te manda prisão, e você só vai sair dali quando você pagar o último ceitil. Não é isso? E aí Mateus fala com a gente, ó: em tudo que faça aos outros o que queria que fizesse com você. Mateus 12, essa é a lei e os profetas. Aí eu trouxe a questão da constância, que eu achei interessante. O que é constância? É a qualidade de algo que é regular, estável, constante e que não varia. E como é que estão as nossas emoções? Um dia eu estou triste, eu estou alegre, um dia eu estou angustiado. Aí você vai lá nas dores da alma, como é que você está hoje? Eu estou solitário, estou triste, estou angustiado, estou arrependido, estou um tanto de coisa, não é? Constância também quer dizer persistência, firmeza, dedicação em seguir um objetivo, um princípio ou uma ideia. Quais são os meus princípios? Qual que é a minha ideia da vida? Quais são os meus objetivos? Meu objetivo é ser feliz, né? Como é que eu faço isso? E aí, ó, constância também é a insistência inquebrantável na convicção. Você não tem dúvidas.
Ou seja, é a fé que te apoia, a base viva, não é isso que fala? Não só a prece que adianta, mas a fé, a base é a fé viva, é acreditar em Deus, acreditar em você. Ou seja, constância significa manter uma abordagem consistente e persistente em relação a hábitos, ações e objetivos. Então a gente tem que policiar nossos hábitos, policiar nossas ações e ter objetivos claros e definidos na nossa frente. Senão a gente vira um joguete na mão dos espíritos trevosos. Quer dizer que a gente vai acertar para sempre, né? Não quer dizer que amanhã eu vou virar um santo. Mas é a observância. Como é que eu vou fazer? Se o tempo todo eu estou inconstante, qualquer coisinha me tira do reflexo, não é isso? Aí ele fala lá, o reflexo do como é que ele fala? O reflexo do raivoso lá é inconsequência, é um negócio, ou seja, eu tenho que ter uma constância, sabendo que eu vou errar amanhã, que não tem como eu manter essa linha reta, porque eu ainda sou um espírito imperfeito, estou no processo de aprendizado. Mas como é que eu posso melhorar? Eu trouxe aqui um exemplo aqui também, que é a questão do budismo. O budismo ensina essa questão que eu tratei aqui, ó, hábitos, ações e objetivos, que é o caminho óctuplo, né, que eu acho bem legal. Estou voltando aqui, peraí, acostumando com esse trem. Então, o budismo ele busca a iluminação, a paz interior e a liberação da dor, né, basicamente. Então ele fala que a gente tem que ter compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Esse é o caminho óctuplo da iluminação, né? Como eu vou conseguir me livrar dessas dores do mundo. Agora, isso aqui não é simples, né? Não é simples, a gente sabe que isso aqui não é simples. Como é que eu vou controlar os meus pensamentos? Porque a ação começa o quê? No pensamento. Para eu fazer, eu vou chutar essa cadeira aqui, ó, tem que me partir um impulso. Não é isso? Tudo parte de um pensamento. E aí que está a questão do autocontrole. Para chegar nesse ponto aqui, precisa de um autocontrole extremo, né? Então, uma das características do caminho óctuplo, né, são as barreiras morais que você vai desenvolvendo para te impedir de quê? Mentir, roubar, cometer ato violento e ganhar a vida de uma forma que prejudique outras pessoas. Você vai atingindo um nível de elevação que vai criando o quê? Barreiras morais. A elevação que todos nós precisamos ter. E o esforço deve ser consistente. Porque a ideia é eliminar o quê? O eu. Porque muitos dos problemas que a gente tem é porque a gente só olha o umbigo da gente, né? Eu. Voltou. Acho que eu apertei errado aqui. Acho que eu que apertei. Eu que apertei o botão sem querer aqui. Então, a questão do eliminar o eu é o esquecer de mim mesmo, não é isso? Como diz o apóstolo também, falou assim: não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. Porque enquanto eu pensar só em mim, meus pensamentos sempre estão voando longe, né? Eu vou entrar o quê? Naquela questão das dores da alma, da dor, do sofrimento, da angústia, da solidão. Enquanto eu pensar em mim, eu vou associar com as minhas dores, com aquilo que me incomoda nessa vida. Então, quanto mais eu esquecer de mim,
mas eu me liberto da dor. Isso não é simples, não é? Ah, não, se eu não pensar em mim, eu vou pensar em quem? Não é abrir mão da sua individualidade, da sua personalidade. É uma questão de integração com algo melhor do que você. Não é isso? Algo maior do que você. Porque somente através dessa elevação espiritual que a gente não vai sofrer mais. Não é isso? A gente vai ter a vivência do Espírito, como o Ramatiz falou lá. Eu preciso despertar para isso aqui, ó. Ah, mas é muita coisa. Eu tenho que começar de alguma forma. Por exemplo, fala correta. Eu posso começar por aí. Eu vou policiar mais aquilo que eu falo, como eu falo, a forma que eu falo. Eu vou ser menos agressivo, vou ser mais educado, mais cordial. Não é isso? Pensamento correto. O que eu tenho colocado dentro da minha casa, não é isso? O que eu tenho colocado aqui na cachola? O que eu estou lendo, o que eu estou vendo, o que eu estou assistindo? Quais são as conversações que eu venho tendo? Tudo isso influencia, não é isso? Se eu estou estudando engenharia, eu entrar na roda de engenheiro, a conversa vai fluir, não é isso? Vou falar sobre várias coisas, cálculo, qual tijolo é melhor que o outro, não é isso? Agora, se eu entrar numa conversa aí com um pescador, eu vou ficar boiando, eu não sei nada de peixe. Então, o que eu estou pensando? Meio de vida correto, não é? Todo mundo tem um bom senso, sabe o que é certo e o que é errado. E o esforço correto. Porque às vezes eu acho que eu estou fazendo a coisa certa e não estou. Meu esforço está totalmente errado. Eu tenho buscado caminhos errados. Atenção correta. Eu tenho que ter atenção naquilo que eu faço. Talvez a minha fala não esteja correta porque eu não estou tendo atenção. Então uma coisa, se eu prestar atenção, uma coisa corrige a outra aqui, ó. Uma coisa corrige a outra. Uma coisa leva a outra. Por isso que chama de caminho, não é isso? Você vai caminhando e vai progredindo. E a consciência correta e a concentração correta aqui no caminho ótimo representa o quê? O primeiro passo para a liberação da dor. E aí vem a pergunta, né? Até quando que a gente vai sofrer? E aí, para terminar, eu trouxe esse poema do Henley aqui, que eu gosto muito, que ele fala justamente disso, né? Fora da noite que me envolve, negra, como um abismo de um polo a outro, eu agradeço aos deuses, alma indomável que me deram. Aí ele fala aqui, ó, na cruel garra das circunstâncias, não tremi nem clamei. Sob os caprichos da sorte, a minha cabeça sangrou, mas não se curvou. E aí ele fala, para além deste mundo de ira e de lágrimas, diviso apenas o horror das sombras. Entretanto, a ameaça dos anos me encontrou sempre sem medo. Ou seja, por mais estreita que seja a porta, seja qual for o castigo imposto, eu sou o senhor do meu destino, capitão da minha alma. Ou seja, esse poema é muito interessante, que ele fala somente disso. Ou seja, na cruel garra das circunstâncias, ou seja, todo mundo está na garra das circunstâncias, ele não tremeu e nem clamou, não ficou reclamando da vida. Então, a cabeça dele sangrou, mas não se curvou. Ou seja, todo mundo tomou uma pancada na vida, né? Mas é importante não baixar a cabeça, seguir em frente, porque a gente sabe o horror das sombras, né? Agora, as sombras encontraram ele aqui, sempre sem medo. Ele sempre enfrentou o medo, sempre enfrentou as dificuldades da vida.
né? Porque ele aceitou que era um castigo imposto. Ele percebe como um castigo, né? Algumas coisas que acontecem na vida dele, mas ele fala: eu sou o senhor do meu destino. Ou seja, aqui não, né? Eu controlo a minha vida. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite.